E manter os cuidados com a saúde cardiovascular é essencial para o funcionamento do corpo. Afinal, o coração é um dos principais órgãos responsáveis por essa função. O ritmo irregular da frequência cardíaca pode refletir diretamente em todo o organismo e até ser fatal. Tal condição trata-se da chamada arritmia cardíaca, que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e é responsável por mais de 320 mil mortes súbitas anualmente no país, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Pois é, uma condição muitas vezes silenciosa, mas que é preciso tomar cuidado e ter a orientação necessária. Por isso mesmo que a gente veio aqui conversar com o médico especialista, cardiologista, o Dr. Sérgio Simões. Para a gente iniciar o nosso diálogo, doutor, o que é exatamente uma arritmia cardíaca? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, o coração ele é um músculo e ele bombeia, ele é uma bomba de músculo, né? Então ele precisa de energia para ele contrair. Então toda alteração na geração dessa energia ou na condução da energia no coração chama-se arritmia. Então a arritmia ela pode ser por o coração batendo rápido, um ataque cardíaco, ataque arritmia. Pode ser pelo coração batendo lento, uma bradiarritmia. Ou pode ser pelo coração batendo irregularmente. E aí temos vários outros tipos de arritmias por essa condução irregular do coração, essa contração irregular do coração. Perfeito. Falando nisso, quais são os sintomas mais comuns, né, de uma arritmia cardíaca, por exemplo? Bom, o coração, quando ele está com muita arritmia, ele acaba não ficando eficaz. Então, ele não ficando eficaz, ele não consegue bombear muito sangue, principalmente, por exemplo, para o cérebro. Então, o paciente pode ter tontura, desmaios. O paciente, como ele tem coração batendo rápido ou fora do ritmo, ele pode sentir palpitação. Ele não vai conseguir bombear bem o sangue que vem do pulmão para ele, e aí com isso o paciente pode ter cansaço. Então os principais sintomas são esses: palpitação, cansaço, tontura, desmaios. O que acaba causando essa arritmia? Veja, a arritmia ela pode ser de causa genética, e com isso até de criança o paciente vai apresentar essa alteração do ritmo cardíaco, vai visualizar em exames físicos do cardiologista, do cardiopediatra, ou exames que ele possa fazer. Mas ao longo da vida, o paciente ele vai adquirindo hipertensão, diabetes, começa a fumar. Então essas doenças, essas alterações, elas vão gerando alterações na estrutura do coração, nos átrios, nos ventrículos, e isso vão gerando arritmias supraventriculares ou arritmias ventriculares. Por aí o caminho. Como o senhor falou, obesidade, fumantes, eles acabam descobrindo esse tipo de condição. Piora a arritmia no caso? Piora. Veja, o obeso ele tem também uma questão que chama-se apneia do sono. Às vezes o obeso ele não respira bem à noite, não consegue oxigenar bem o sangue e ele propicia desenvolver arritmias. Então o obeso muitas vezes ele faz apneia do sono e arritmia noturna. Mas assim, o fato de fumar, de obesidade, a hipertensão, é como eu falei, ela vai gerando alterações estruturais no coração e com isso vai surgindo as arritmias. Perfeito. Falando nisso, qual é o tratamento, né, mais comum para arritmia? O que é que a pessoa faz quando vê esses sintomas? Então veja, primeiro o médico vai diagnosticar qual o tipo da arritmia. Porque existem arritmias benignas, arritmias mais malignas, com mais potencial de morte. Vendo qual que é o tipo da arritmia, muitas vezes o médico pode orientar só a mudança do estilo de vida, exercício físico, correção, diminuição de álcool, de drogas, alguns medicamentos que possam estar fazendo isso, fazer uma psicoterapia para relaxar, diminuir o estresse. Mas quando o médico percebe que aquela arritmia está sendo significativa, atrapalhando a função do coração, então ele tem que lançar mão de medicamentos, às vezes de tratamentos mais invasivos, como por exemplo o estudo eletrofisiológico, onde o médico faz num ambiente hospitalar uma avaliação através de hemodinâmica, onde no coração está tendo arritmia. Ele chega lá, faz uma cauterização por radiofrequência e ele faz essa eletrocauterização e ele consegue reverter a arritmia do paciente, muitas vezes cura a arritmia do paciente. Perfeito, são essas informações gerais, né? Mas o importante é sempre procurar um especialista, né, doutor? Sim, o especialista, o médico que entende do coração, ele vai saber diagnosticar com exames corretos, vai saber tratar, vai saber o momento de fazer um tratamento mais invasivo e depois, é claro, o acompanhamento do paciente. Isso tem que o médico que entende de coração estar acompanhando. Perfeito, é isso. Essas são as informações gerais, como eu falei, preciso sempre ficar atento e quando apresentar os sintomas, procurar o médico. É isso, de volta ao estúdio.